E vamos falar do Santos grandão, que não tem jogo pelo Campeonato Brasileiro no meio desta semana, mas tem um amistoso, podemos dizer até de luxo, contra o Red Bull Leipzig. Será que eu acertei? Acredito que sim. Nesta quarta-feira, lá em Bragança Paulista, contra o time alemão. É um jogo até interessante para se acompanhar, mas é claro que, pelo jeito, o Santos vai entrar com um time bem moderado, um time bem diferente daquele time que jogou contra o Vitória. Mas também quero falar aqui do sub-20 do Santos pequenininho, que teve uma, duas, três, quatro vezes com o placar na mão e deixou o Corinthians sempre perseguir e sempre empatando. E aí você fala assim: será que no finalzinho do jogo não vai dar alguma zica e esses caras vão achar um gol aí? E olha, quase que acharam, hein? Quase que acharam. Rodrigo Falcão, depois de falhar feio numa cobrança de falta lá para mim é falha. É goleiro mal colocado debaixo do gol. O goleiro tem que ter atenção aonde ele está, onde está os três paus, para ele poder ter a média, saber aonde ele está debaixo do gol. Ou ali ele não estava nem debaixo do gol, ele estava muito fora do gol. E o rapaz do Corinthians, olha, foi muito inteligente, acertou uma cacetada e o goleiro do Santos não pegou, não. Tem que ficar esperto, Rodrigo Falcão. Goleiro tem que estar esperto dentro de campo os 90 ou os 100 minutos, que hoje tem jogos que passam até de 100 minutos. Não pode descuidar nenhum momento, não. Mas, ó, foi um jogo até interessante. Santos 4, Corinthians 4. Esse jogo aconteceu o mando do Corinthians, lá em Santana de Parnaíba. Um jogo interessante para quem gosta de ver gols. Agora, quem gosta de ver um time mais fechado dentro de campo, um time mais estruturado dentro de campo, é claro que como se diz, saiu 4 gols, porque o meio-campo dos dois times era assim: a bola passava de um lado para o outro tranquilo. O goleiro pegava a bola lá, soltava, era ataque do Corinthians. O Rodrigo Falcão pegava a bola, soltava, era ataque do Santos. Parece que o meio-campo dos dois times, preguiçosos para poder marcar o adversário. Aí o jogo fica meio elétrico mesmo, fica aquele jogo bem divertido, para, como eu estou dizendo, para quem gosta mesmo de ver gols. Eu quero ver qual que é o torcedor que não gosta de ver gols. Eu quero conhecer esse torcedor que não gosta de ver gols. Só se for, como se diz, aqueles jogos bem perrengo mesmo, quando fica no 0-0. Aí dá até nervoso para o torcedor acompanhar o jogo. Mas foi isso mesmo. O Santos fez 1-0, o Corinthians empatou, 2-1, o Corinthians empatou, 3-1, o Corinthians empatou, 4 desculpa. 1-0, o Corinthians empatou, 2-1, o Corinthians empatou, 3-2, o Corinthians empatou, 4-3, o Corinthians empatou. Aí não dá, meu amigo. Aí você fica triste, você fala assim, mas como que os caras levam os gols assim, que parece que meio disperso dentro de campo, parece que muita falta de atenção, não sei, ou não sei lá, né, umas coisas. É tudo garotos ainda, estão ali, quer dizer, garotos de 19, 20 anos. Eu me lembro quando eu tinha 18, 19, 20 anos. Eu me lembro. A gente já sabia de alguma coisa, já entendia de alguma coisa. Mas é claro que o futebol hoje ele é muito mudado mesmo. E esses jogadores ali, tem alguns que a gente vê que tem futuro, mas tem alguns também que, olha, como eu sempre falo aqui, o sub-20 você tem que avaliar muito bem, porque às vezes, dependendo as condições dele dentro do time, ele só tira espaço de um outro jogador. E aí, que pode ajudar muito lá na frente. Por isso que eu sempre digo, quem cuida das categorias de base, principalmente ali do 17 para o 20, tem que ficar muito esperto com isso, porque às vezes tem jogador que você sabe que não vai vingar muita coisa. Mas como se diz, futebol ele é assim mesmo. Ó, o Santos jogou assim, com o Rodrigo Falcão, o Gabriel Simples e Gabriel Simples.
Mas que coisa feia, você deu um carrinho dentro da área, pegou só o jogador, não pegou a bola e ficou reclamando, se torcendo, se acocando dentro de campo, falando que não pegou o jogador, pegou a bola. Meu Deus, não pode ser assim, tem que assumir. Às vezes tem uns erros que a gente tem que assumir, porque senão vai ficar feio você ficar ali. E olha que eu te defendo, e continuo defendendo. Ó, o Kleber Gauchinho tem que dar uma olhada direito no Gabriel Simples. O Santos está com dificuldades na lateral direita do Santos Grandão. Dá uma olhada no Gabriel Simples, de repente pode dar uma ajudada. Só é falar para ele que a hora que cometer um pênalti, que for pênalti, não ficar muito reclamando, porque senão fica até chato, fica até ruim, falando que não foi, mas todo mundo está vendo que foi um pênalti, e um pênalti escandaloso, porque você deu o carrinho, não foi na bola, você deu o carrinho, foi no próprio jogador do Corinthians, que jogou o moleque no chão. Então foi pênalti, não tem como falar que não. Mas um bom jogador, fez o segundo gol do Santos, chutado de fora da área, lembrando os chutes lá do Carlos Alberto Torres cruzado. É claro que ele não é o Carlos Alberto Torres, mas lembrou aquele chute rasteiro do Carlos Alberto Torres lá no cruzado, lá na trave. Foi bonito o gol dele. É um bom jogador, um jogador que eu acredito que o Kleber Gauchinho tem que aprender, tem que levar ele para o time de cima e dar chance para ele também. Como está dando chance para o Gabriel, para o Léo Godoy, dando chance para o Aderlan, deu chance, como se diz, até para o Luizão. Por que não pode? Tem que dar chance para o Gabriel Simples, sim, no time de cima. Vejo ele pode ser um bom jogador aí, interessante. Claro que não é para chegar e já jogar de uma vez, mas ali para poder ir pondo aos poucos e quem sabe aí dando chance para ele, quem sabe pode ser um jogador importante ali no Santos. Deixa eu continuar a escalação aí, porque eu até parei de falar do pênalti dele. O Rodrigo Falcão, o Gabriel Simples, o João Alencar, que esteve lá em Salvador contra o Bahia. Bom zagueiro esse menino aí. O João Ananias e o Vinícius Lira, que hoje não foi aquele Vinícius Lira que eu venho vendo ele no Sub-20 do Santos, mas é um bom jogador. O Caio Araújo, o Gustavo Henrique, depois o Profeta, o PP Firmino, depois o Rodrigo Cedar, o Robinho Júnior e depois o Guilherme Lima, o Matheus Xavier e o Luca Meireles. Aos 20 minutos, o Santos fez 1-0, uma bela de uma bola enfiada do PP Firmino para o Luca Meireles. Ele ganhou na corrida do zagueiro, tem muita força o Luca Meireles e acabou chutando forte, rasteiro, 1-0 para o Santos. Aos 20 minutos, o Corinthians empatou com um belo gol de falta do menino, acho que Bahia, que bateu a falta. Muito bonito o gol também. Depois, aos 37, o gol do Santos, o Gabriel Simples, aquele chute bonito, cruzado, batendo lá no outro poste do goleiro lá, um gol bonito. É como eu disse mesmo, lembrou alguns gols aí do Carlos Alberto Torres, que a gente vê passando na televisão. Aí, ó, com 1 minuto do segundo tempo, o Corinthians de cabeça, menininho desse tamanho, ganhou do zagueiro do Santos lá, principalmente do Vinícius Lira, que é um menino alto, e acabou ganhando de cabeça, fez o gol do Corinthians, empatando em 2-2. Aí, aos 4 minutos, um belo gol do Robinho Júnior. Dominou dentro da área assim e meteu a cacetada da bola a meia altura. Muito bonito o gol do Robinho Júnior. Aos 18 minutos, o empate do Corinthians de novo. O Corinthians veio e empatou o jogo. Acho que foi o gol da falta que o Rodrigo Falcão se colocou mal. Já nem me lembro se foi o terceiro ou se foi o quarto gol. Se colocou mal e o rapaz lá da direita lá bateu a falta, bateu direto pro gol. Rodrigo Falcão tem que prestar um pouco de atenção. O Rodrigo Falcão, eu ia falar no outro vídeo, eu não falei, mas no gol do Novo Horizontino lá, o terceiro gol, quando o Novo Horizontino venceu fez o último gol, para mim houve uma falha do Rodrigo Falcão, que ele, em vez de sair como se diz, decidido na bola, ele quis correr atrás da bola para pegar a bola. Aí não adianta, o goleiro tem que ter decisão rápida ali para poder ou socar, fazer alguma coisa, porque sabe que tem alguém com a cabeça ali e vai mandar para o fundo do gol. E foi o que aconteceu. E aí, depois, aos 33 minutos, depois do gol do Robinho, o gol do Corinthians, que eu não me lembro agora, não me recordo se foi o terceiro ou o quarto que foi de falta, e aí acho que foi o quarto o terceiro, porque o quarto gol foi de pênalti, pênalti do Gabriel Simples. E aos 33 minutos, o Rodrigo César fez o gol numa linda jogada também do Robinho Júnior, tocou para ele fez o gol do Santos, o quarto gol, e aí aos 40 minutos, o gol do Corinthians de pênaltis acabou em empate 4-4.
Ainda teve uma cabeçada do Santos, lá não me recordo quem foi, no travessão. O Santos fez até um bom jogo, não é aquele jogo sem meio campo. A bola passa de um lado, passa do outro, aquela correria toda, tanto de um lado como do outro. Acredito que tanto o Orlando Ribeiro de lá como o Maurício Copertino de cá, eles vão ter que dar uma ajustada no meio campo dos dois times, porque não dá, você tem que ter meio campo para poder dar uma segurada, porque senão fica muito fácil para o adversário, tanto de um lado como do outro. E agora o Santos Grandão. Santos Grandão que amanhã tem um amistoso às 19 horas, me parece que vai passar no Sport TV, para a gente acompanhar o Red Bull Leipzig. Alemão. Eita, Red Bull. Lá no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, às 18 horas. Parece que é o Sport TV que vai passar. O Santos que praticamente vai entrar com um time todo remendado, um time bem reserva. Vamos ver se vai ser mais ou menos essa escalação aí que eu peguei aí, como se diz, como dizem aí, em 3 veículos grandes, 3 veículos da imprensa grande, mas vamos ver se vai ser mais ou menos esse Santos aí, ó. João Paulo, JP Sherman, Luizão, Zé Ivaldo e Escobar. O Zé Ivaldo e o Escobar vão, porque acho que ele também não jogou lá no meio de semana, principalmente o Escobar, que não jogou nem contra o CRB, nem contra o Vitória. No meio campo, Gabriel Bom Tempo, o Ian e o Neymar. Tassiano, o Gabriel Verón e o Tiquinho Soares. Deve ser esse Santos aí para esse jogo amistoso, jogo de confraternização lá em Bragança Paulista com o Santos e os alemães lá da Alemanha. João Paulo, JP Sherman, Luizão, Zé Ivaldo e Escobar, Gabriel Bom Tempo, Ian e o Neymar. Tassiano, o Gabriel Verão e o Tiquinho Soares. Deve ser esse o Santos para enfrentar o jogo amanhã. O Kleber Xavier, o treinador do Santos. O Kleber Gauchinho, o gaúcho que vem, como se diz, vamos ver se ele vai mesmo levantar esse Santos. Eu venho acreditando. Se a gente imaginar que o Santos não fez um jogo péssimo contra o CRB e venceu o Vitória, apesar de ter o Vitória também muitas chances de fazer gols, mas o paredão Brasão segurou tudo, a gente tem que acreditar sim que o Santos vai começar a ganhar confiança daqui para frente e quem sabe aí subir logo nesse campeonato brasileiro. E o Neymar que deu uma buchada aí no povão aí, a realidade é essa daí mesmo. Que tem de gente que fica tomando conta da vida do Neymar, não está escrito, não está escrito. E ele está certo. Por que não criticam eu quando jogo mal, quando vou mal dentro de campo? E aí, toma conta daqui, toma conta. O povão é isso aí. O povão é isso aí. Principalmente aqueles meio do cotovelo meio ardendo, aí fica todos preocupados o que o Neymar fez, o que o Neymar não fez, por que o Neymar foi, sabe? Umas coisas meio chatas. Eu que sempre falo aqui no canal aqui, porque nós brasileiros é assim, principalmente nesse lado aí. Para nós, todos os exemplos é tudo lá de fora. Tudo que é bom é tudo lá de fora. Aqui no Brasil ninguém presta. Aqui no Brasil é tudo umas coisas que não têm valor. Ah, porque se você tem um grande craque aqui, não, mas o melhor é o que está lá. O melhor é aquele lá de fora. Se você tem um grande tenista aqui, o bom é o que está lá fora. Aquele lá que é o bom. Então, o brasileiro ele é assim. Ele tem esse defeito que ele não valoriza aquilo que ele tem aqui. Ele sempre quer desvalorizar o que tem aqui e valorizar o que tem lá fora. É complicado, é complicado. Enquanto que lá fora os caras olham aqui para dentro aqui e às vezes elogiam muitas coisas que nós temos aqui e nós não sabemos dar valor. Nós não sabemos dar valor naquilo que nós temos aqui dentro do Brasil. E os caras lá fora valorizam. Só que nós aqui desvaloriza para querer valorizar lá fora. Então tá certo que o Neymar falou, aquela buchadinha assim de leve, mas é bom para muitos aí ficar meio esperto, porque toma conta da vida de muitas pessoas e às vezes esquece de tomar conta até da vida dele próprio. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott
Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.